O pão nessa palavra pode significar muitas coisas. A primeira coisa delas, quando o Senhor está falando, lança o teu pão, Ele está falando assim, lance a tua oração. Coloque a tua oração diante do Senhor. E quando Ele fala, lança o pão, a gente não sabe. Não sabe aquilo que vai dar certo, aquilo que vai ser respondido. O Senhor fala, lança o teu pão pela fé. Lança o teu pão pela fé, lança o teu pão sobre as águas. Porque depois de muitos dias o acharás. Nós não sabemos o dia da resposta de Deus, mas nós sabemos que o Senhor vai responder a nossa oração. Nós sabemos que Ele vai fazer. Pode demorar muito dia aquilo que nós pedimos ao Senhor, mas nós sabemos de uma coisa, Ele vai responder. Quando o Senhor está falando de pão nessa palavra, Ele fala assim, lança o teu pão sobre as águas. O pão é a palavra que sai da nossa boca. E muitas vezes o Senhor Ele tem uma revelação dentro de nós para que nós venhamos entregar para uma pessoa. E aí nós começamos a questionar, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Eu vou entregar, eu não vou entregar. Saibam de uma coisa, o pão vencido faz mal para o nosso corpo. Então não segure aquilo que não é teu na tua vida. Se Deus manda entregar, entregue. Não segure o pão dentro de você, lança ele sobre as águas. Porque aquele que recebeu o pão, ele vai estar recebendo o alimento da parte do Senhor. E depois de muitos dias você vai receber a bênção na tua vida. Porque todo aquele que abençoa, ele é abençoado. Não retenha o pão do teu irmão. Não retenha a revelação do Senhor entregar na tua vida. Porque o pão, quando ele fica guardado muito tempo, ele embolora. E quando o pão embolora, você vai comer, ele vai te fazer mal. Ele vai estragar o teu estômago, ele vai estragar a sua cabeça. Ele pode até te matar. Então não guarde com você aquilo que não é teu. Não guarde com você uma palavra boa para o teu vizinho. Não guarde com você uma palavra boa nos lugares onde você entrar. Não guarde o pão, não guarde o que é bom para a tua vida. Lança ele sobre as águas. Porque o Senhor está falando, quando você plantar, você vai colher. Aleluia. O pão na palavra significa o que? Como o irmão falou, o dízimo e a oferta. Lança o teu pão sobre as águas. Pode não trazer mudança nenhuma na tua vida hoje, mas você vai colher. Não existe um dizimista que venha dizer, eu tenho uma vida miserável, porque ele dá o seu melhor para o Senhor. E quando nós damos o melhor para o Senhor abençoa a nossa vida. Quando nós ofertamos o melhor para o Senhor faz o melhor para nós. Muitas vezes o Senhor só quer saber aonde está o nosso coração. Senhor, eu só tenho R$1, Senhor, é esse R$1 que eu quero. Mas, Senhor, eu vou ficar sem nada. Creia. Creia, porque Deus não vai deixar você sem nada, Ele vai multiplicar. Aleluia. A palavra sobre a multiplicação, na hora que nós damos para o Senhor. Muitas vezes eu chegava na igreja, eu só tinha R$1 da passagem. E com R$1 da passagem, Deus falava para mim, dá esse R$1 para mim de oferta. E eu falava, Senhor, mas eu vou voltar para casa a pé. E eu pegava ônibus, e era longe a igreja. O Senhor falava para mim assim, me dê esse R$1, porque se você crer eu posso fazer coisas grandes. E eu pegava o meu R$1 e colocava ali no gasofilaço e falava assim, Senhor, está na tua mão. Eu tenho minha filha pequena, ela tinha 2 aninhos. Eu tenho minha filha pequena, o que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Porque a minha vida está nas tuas mãos, o meu único dinheiro eu te dei. Sabe o que acontecia? Quando eu ia sair da porta da igreja, Deus levantava o irmão e falava assim, irmão, eu vou te levar para casa hoje. E aí eu falava assim, Senhor, obrigado. Não precisava pegar ônibus, não precisava ficar demorando de pé no ponto. Deus preparava o carro para me levar para casa. E o Senhor falava para mim assim, essa é a minha fidelidade. Quando nós somos fiéis com o Senhor Ele é fiel na nossa vida. E a palavra diz, reparte com 7, ainda até com 8. Porque não sabes que mal haverá sobre a terra. O melhor ministério, o maior ministério, que muitas vezes ninguém dá valor, é o ministério de intercessão. Você reparte a sua vida com 7, com 8, com 9, com 10. Que valor que tem. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou no culto de oração, para que eu vou orar? Para que eu vou ficar orando? Para que eu vou ficar buscando? Deus não faz nada na minha vida. Você não sabe o poder que tem a tua oração na vida de alguém. Quando nós começamos a orar,
outro eu tive força. Pode reparar que na hora que o outro foi embora, a força já tinha te voltado. Na hora que você consolou, o Espírito Santo de Deus já te consolava. Na hora que Deus usou a tua vida para trabalhar na vida do outro, na tua vida o Senhor já trabalhava. Aleluia, isso é lançar o pão. Aleluia. Aleluia, isso é abrir mão de si. Quanto mais você ora, mais você abre mão de si, mais você ama ao Senhor. Quantas vezes foi falado aqui hoje, venha para a casa de Deus, faça a obra de Deus, tenha vontade de fazer as coisas do Senhor. Sabe quando essa vontade vem? Quando o teu eu começa a se desfazer. E quando o eu começa a se desfazer, quando nós começamos a orar. Quanto mais nós somos cheios de Deus, nós somos vazios do nosso eu. E quanto mais cheios de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais vontade nós temos de servir ao Senhor. Se o teu coração não tem vontade de servir a Deus, tenha certeza de uma coisa, você precisa mais dele. Porque a palavra fala que não existe um que não chegue na presença do Senhor, que não tenha vontade de servi-lo. O maior sinal que nós somos crentes é vontade de fazer a vontade de Deus. É largar tudo e adorar ao Senhor. É você estar num momento complicado e Deus fala assim, para tudo, vai orar. E você não questionar, você simplesmente para e vai orar. Porque você sabe que Deus tem o poder para descomplicar a sua vida. Você sabe que Deus tem o poder para mudar a sua história. Quando você abre mão de si. Quando você abre mão da sua vontade, começa a viver a vontade. Eu quero te falar uma coisa. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e não sabemos a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor e falamos assim, Senhor, um tem ministério para diácono, outro tem ministério para pastor, outro tem ministério para missionário, outro tem ministério para isso, para aquilo. Senhor, qual é o meu ministério? O que eu faço? O que eu tenho feito? Eu quero te dizer, o teu coração está inquieto para fazer o que para Deus? Porque fazer não é só fazer dentro da casa de Deus. Fazer é fora da casa de Deus também. Fazer é dar um bom testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Muitas vezes eu não conseguia chegar na casa do Senhor e dar uma palavra. E Deus falava para mim assim, vai lá na casa da irmã que ela está precisando, lava um monte de roupa para ela. Isso é fazer. E é assim que a pessoa vai ver Deus na tua vida. Porque você vai fazer e não vai cobrar. Você vai abençoar e vai esperar que o Senhor te abençoe. Você vai olhar aquele que está triste e vai falar assim, Senhor, eu preciso de uma palavra para o que está batido. Senhor, eu preciso, Senhor, que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. E as pessoas vão ver o Senhor na tua vida através da tua atitude. Senhor, qual que é o meu ministério? Muitas vezes o teu ministério é só uma palavra de conforto. Aleluia. Mas nesse ministério, dê o teu melhor para Deus. Dê o teu melhor pão para Deus. Não dê o pão embolorado. Não dê o pão de qualquer maneira. Não dê o pão que te sobra. Dê o teu melhor para Deus. Qual é o meu ministério, Senhor? Meu ministério é o ministério de intercessão. Então, quando vier um nome na sua cabeça, ore. Você pode estar dentro do banheiro, você pode estar tomando banho. Vem o nome na tua cabeça, entra em intercessão por aquela pessoa, porque é naquela hora que o Senhor vai mudar aquela vida. É naquela hora, naquele momento, não é para depois. Muitas vezes o Senhor fala algo para nós, a gente fala, depois, Senhor, depois eu vou fazer. Deixa para depois, isso vai passar. Não, não é o depois, é na hora. É na hora, porque é naquela hora que o Senhor quer trabalhar. Aleluia, o testemunho de fazer algo na hora. Minha filha era pequena, bem pequena, nem andava. E ela falou, mãe, eu quero tomar uma Coca-Cola. E eu já era mãe solo. Imagina, mãe solo, só fazia a obra de Deus. Vivia pela providência. Ela falou, mãe, eu quero tomar uma Coca-Cola no carrinho. Tinha 1 ano e 8 meses. Eu orei e falei, Senhor, como é que eu vou dar essa Coca-Cola para minha filha? Se nem dinheiro para pão eu tenho. Quando passou meia hora, o Senhor falou assim, para tudo que você está fazendo, põe tua filha no caminho e sobe a rua. Põe tua filha no carrinho e sobe a rua. Eu parei e falei, eu vou fazer. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Coloquei minha filha no carrinho e comecei a subir a rua.
fazer na nossa vida. Aleluia, a palavra fala: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul e para o norte, no lugar em que a árvore cair, ela ficará. Nós não temos a noção do tempo. A gente olha para o céu quando está carregado e fala: vai chover. Então Deus está falando aqui, o óbvio é o óbvio. O que tem que acontecer, vai acontecer. Se a nuvem está carregada, vai chover. Alguém já viu a nuvem carregada não chover? Deus está falando o óbvio, vai acontecer. Se a árvore cair ali, ela vai ficar. Porque é assim que as coisas têm que ser. Agora, através do poder da tua oração, isso pode mudar. Através da tua oração pode não chover. Ou através da tua oração pode chover. Vou contar um milagre de chuva aqui também. A minha filha ganhava leite solto. Eu tinha que pagar aquele leite. Tinha um homem que criava a vaca perto da nossa casa. Todo dia, a cada 2 dias, eu pegava 4 litros de leite. Amém. E aí chegou o dia 2 meses. Eu não conseguia pagar aquele homem. Eu não tinha dinheiro. E estava uma seca naquela cidade. E ele falou para mim assim: se não chover em 2 dias, eu vou ter que vender tudo minhas vacas, porque eu não tenho mais como pagar ração, eu não tenho mais pasto, eu não tenho mais nada. Eu olhei para ele e falei assim: se chover hoje, você me dá o leite que eu estou devendo? Ele falou assim: se chover hoje, eu te dou o leite que você está devendo, e você pode pegar leite aqui até a tua filha ficar grande, porque eu não acredito que vai chover. O céu estava limpinho. Pensa num negócio desse. E um calor, uma seca, tempo de seca, um calor, uma seca. Eu falei para ele: segundo meu Deus, o Deus que eu sirvo, hoje à noite vai chover 3 dias para colher teu pasto. Eu falei: nesses 3 dias, como diminuiu, eu vou vir aqui buscar o leite dela, porque daqui 2 dias eu volto. Eu fui para casa. Pensa numa pessoa que dobrou o joelho no sofá e falei assim: Senhor, agora é eu, Senhor, porque está um sol de rachar. E Senhor, eu preciso para hoje à noite, não pode ser amanhã. Amém. Tem que ser hoje à noite. E isso, eu ia buscar leite para ela às 9 horas, 10 horas da manhã. Então tinha de 9 horas até 6 horas da tarde para mudar o tempo e chover. Mas tinha que ser aquela chuva de 3 dias. Pensa, na seca, sem previsão de chuva, sem nada. 5 horas da tarde escureceu. Escureceu, o céu fechou. E Deus falou para mim assim: pode tirar tudo das roupas do varal, recolhe tudo, porque eu vou fazer chover 3 dias na terra. Porque quando eu prometi ela para você e teu útero era estéril, eu falei que nada ia faltar para ela. Eu falo para os irmãos que choveu 3 dias nessa terra. No segundo dia eu ia buscar o leite, Deus falou assim: eu vou dar uma pausinha de manhã para você não descer no meio da lama, porque a minha filha precisa comer. Mas depois eu vou continuar chovendo, porque o leite dela eu pago. Deus falou para mim: e nada vai faltar para ela. Irmãos, eu desci lá. Eu desci lá, o leiteiro olhou para mim e falou assim: pois eu tirei leite 2 dias debaixo da chuva. Ele falou assim: o meu pasto está verde. E eu nunca vi um Deus como o teu Deus. Ele falou desse jeito, ele falou assim: olha, não precisa nem dar 3 dias. Ele falou assim: eu sei que amanhã vai chover. Eu sei que hoje vai continuar chovendo. Ele falou: não precisa nem dar os 3 dias. De hoje em diante você entra aqui. Você abre o tonel de leite, você pega o leite que você quiser. Pega o pouco que você quiser. Porque hoje eu sei que o teu Deus existe. Aleluia! Aleluia! E isso era lançar o pão. Irmãos, Deus nunca deixa faltar na vida daquele que crê, na vida daquele que é fiel. E a palavra diz aqui no versículo 4 que quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Irmão, quem olha para o problema nunca vai conseguir acreditar no tamanho do Deus que tem. Quem olha para o vento da sua vida não consegue acreditar no tamanho da promessa que Deus tem. E Deus está falando: para de olhar para o vento, para de olhar para a tempestade que se forma sobre a tua vida. Olha somente para mim. Para de olhar para a enfermidade, para de olhar para as coisas que te fazem
assim: para de olhar para o tempo, olha para mim, porque senão você nunca vai colher. E quem de nós aqui não quer colher? Quem de nós aqui não vem esperando pelo seu milagre? Não vem aqui na igreja esperando colher uma mudança na sua vida, uma mudança na sua casa? Aleluia! Pela manhã, versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Deus está falando aqui: no momento bom da tua vida, ore. No momento bom, olha o mistério que está aqui. Muitas vezes nós precisamos dar prova na nossa vida para orar. E quando a prova dá uma folguinha, a gente relaxa. Quantas vezes a gente vem assim: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro. A primeira coisa que a gente faz quando pega um carro: vou levar minha família para comer uma pizza, em vez de ir para a igreja agradecer. Eu vi muitos irmãos: Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um carro. No sábado eu ia para a praia, porque eu sou de São Paulo. No sábado o irmão clamava pelo carro, em vez de domingo e agradecer na igreja pelo carro que recebeu. O sábado eu ia para a praia, eu só voltava na segunda. E eu falava assim: olha lá, o tempo bom na vida dele foi bom, ele lançou semente. Agora vai ter que vir o tempo ruim. Agora precisa o carro quebrar. Agora precisa atrasar tudo as contas, para ele se lembrar de quem deu o carro para ele. Aleluia, muitas vezes a nossa vida é assim: precisa vir a prova, precisa Deus amassar, precisa Deus tirar aquilo que a gente mais ama, para a gente aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não espere vir o tempo bom, semeie enquanto o tempo está bom. Não espere vir o tempo ruim. Pela manhã semeie a tua boa semente, porque à tarde você não sabe que semente vai dar. À tarde, na hora que começar a vir a promoção, você não sabe como é que você vai ficar. Mas aprenda uma coisa: aquele que ora, aquele que busca, ele tem depósito de oração com Deus. Sabe quantas vezes a gente está na prova e fala: Senhor, eu não consigo orar? Todo mundo chega nesse ponto: Senhor, está tão apertado, Deus está vendo todo, eu estou chorando tanto que eu não consigo orar, eu só consigo chorar. Só que se no tempo bom você semeou, você tem depósito de oração com Deus, pode chorar. Pode chorar, porque a tua oração está lá no céu, está guardadinho, Deus está olhando, Deus está colhendo, Deus está trabalhando. Na hora que você fala: Senhor, não aguento mais, Deus olha lá e fala assim: aqui o depósito de oração de quem está falando: não aguento mais, eu vou mudar esse cativeiro. Olha aqui o depósito de oração de quem hoje está dizendo: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu não suporto mais, a prova está doendo. Você tem depósito de oração, pode confiar, pode acreditar que Deus vai tirar você dessa prova, porque você semeou, porque você plantou, porque você lançou o teu pão, e vai chegar o momento que você vai colher. Você não duvida-se, o Senhor tem o poder para mudar a sua vida. Quando estamos semeando em oração, nós precisamos ter uma atitude. E a primeira atitude que nós precisamos ter está em Salmo 40, versículo 1, que diz: esperei com paciência no Senhor. Muitas vezes nós não temos paciência de esperar aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes nós somos filhos mimados de Deus. Já viu criança quando quer uma coisa e começa a fazer birra? Que aquilo ali na hora bate o pé e esperneia. A gente olha e fala assim: como é que pode? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Eu acredito que Deus olha para nós e diz: como é que pode? Eu estou criando uma criança mimada, eu vou deixar ela fazer birra, eu vou deixar ela espernear, para ela aprender que no meu tempo é melhor, para ela aprender que quem tem paciência recebe o melhor. Quantas vezes a gente fala: quem tem pressa come cru. Espere a tua bênção cozinhar, espere a sua bênção vir gostosinha da parte de Deus. Espere, tenha paciência, porque a palavra fala que aquele que espera com paciência, o Senhor ele se inclina e escuta o seu clamor. O Senhor se inclina, pensa nisso. Deus lá no trono, lá nas alturas, se inclinando para ouvir a tua oração. Porque
você tem paciência para esperar. E a todo aquele que tem paciência para esperar, o Senhor entrega aquilo com a bênção sacudida, recalcada e transbordante. Quando nós temos paciência, nós recebemos o melhor de Deus. Quando nós oramos, nós precisamos ter uma atitude de constância. Pensa nisso, ser crente é ser constante. Em Tiago capítulo 1, versículo 4 diz assim: tenha porém a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tenha paciência no Senhor, para que o Senhor venha quando o Senhor vier te buscar. Aleluia, porque Jesus vai vir buscar a igreja. Tenha paciência para esperar pelo Senhor, porque como a irmã falou a respeito do amor, se você não tiver paciência, o seu amor vai esfriar. Se você não tiver paciência, a afronta daqueles que estão lá fora vão te esfriar. A afronta do irmão que está sentado do teu lado vai te fazer esfriar. E o Senhor diz assim: tenha paciência, espere com paciência, porque a paciência é o principal conteúdo do crente. Não tem momentos que a gente tem vontade de esganar alguém? Não tem. Porque a principal arma do inimigo contra a nossa vida é a afronta. E a afronta, ela não vem daquele que está de fora, vem de quem está sentado do nosso lado. Pode ter certeza que a afronta da esposa é o marido. A afronta do marido é a esposa. Por isso que nós precisamos agir com paciência e sabedoria, porque Deus põe o ferro para amolar o ferro. Não é assim? Você amola a faca onde? É em outra faca. É no ferro. Por quê? A prova da nossa paciência é quem está do nosso lado. E quem não tem paciência, o que acontece? Estoura. E quando a gente estoura, a gente dá mau testemunho. E quando a gente dá mau testemunho, o inimigo olha na nossa cara e diz assim: ah lá, não é crente? Não é crente? Olha lá dando mau testemunho. Está gritando, está esperneando. Mas não diz que é crente? Não é fácil ter paciência. Não é fácil engolir a afronta. Mas quando nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá mansidão, Senhor, muda o meu caráter, Senhor, muda o meu ser, o Senhor faz. Porque se Deus mudou Pedro, por que não pode mudar a nossa vida? Quando eu cheguei na igreja, eu queria bater em todo mundo. Bater literalmente, bater na palavra, bater na tapa. E Deus usava eu, falava assim: ah, o pecador, se eu pudesse abrir o céu, eu jogava fogo em todo mundo. Aí Deus falou para mim assim: sabe como é que você vai aprender a ter paciência? Quando você começar a errar. Mas errar, a gente fala assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu vou falar para você: tá vendo? Você quer que eu aja com você da mesma maneira que você age com o teu irmão? Você quer que eu seja duro com você da mesma maneira que você é duro com o teu irmão? Ou você quer que eu aja com você com amor? Ou você quer que eu te abrace na hora que você errar? Tá certo, o Senhor precisa nos corrigir. Mas qual escolha você quer que Deus tenha contigo? Que Deus te corrija na chibata ou Deus te corrija com amor? Porque se corrige com amor, dói. Mas você vai continuar amando. Agora, se corrige com dor e aquela dor não sai, você vai se revoltar e vai acabar virando as costas e vai acabar indo embora. Então, por isso Deus diz: a nossa palavra tem que ser temperada. Nós somos o tempero dessa terra. Não pode nem ter muito sal, nem ser sonsa. Então, que a nossa palavra tenha tempero. E esse tempero vem através da paciência. Então, nós vamos falar: Senhor, coloca paciência no meu coração, para que eu não venha jogar um pão estragado na água, para que o meu pão esteja sempre fresco, para que o meu pão seja sempre o melhor pão. E uma atitude de quem está orando, que o Senhor fala aqui, é que nós não tenhamos um coração duro. Que o coração do homem, Tiago capítulo 6 diz, que o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Deus está falando de orar e duvidar.
Senhor, faça o Senhor quiser. Ele trabalhava das 5 da manhã até as 5 da tarde, chegava na hora de orar, cadê a força? O corpo gritava, ele ia dormir. E Deus falava para mim, eu preciso que ele ore. Eu falei, Senhor, faça a tua vontade. Se o Senhor precisar quebrar, quebra. E desde que nós mudamos para Campinas, eu vi um carro batendo. Eu vi um carro batendo, mas eu não vi um carro batendo suave que ele bateu, que foi de lado. Eu via ele entrando debaixo do carro. E eu só falava, Senhor, livre. Senhor, livre. Se o Senhor quiser moer, moe, mas não mata. E aí o que aconteceu? Ele saiu um dia para trabalhar e naquela semana foi uma tribulação. E eu falava assim, o inimigo está furioso. E o Senhor ia orar, eu sentia. E Deus falava assim, prepara o teu coração, porque o que há de vir virá e não tardará. E eu falava, Senhor, pode mandar, porque nós vamos passar. Amém. Pode mandar, Senhor. O que aconteceu? Ele saiu de manhã, bateu o carro. E eu orando, Senhor, me mostra como foi. Eu vi uma mão empurrando, peguei. Eu falei, foi Deus. E ele falou para mim, eu não sei como é que eu bati esse carro. Eu falei assim, eu sei que foi Deus. E ele falou, você não vai brigar? Eu falei, eu não, por que eu vou brigar se é uma coisa que Deus está fazendo? Ele falou, você não vai se preocupar? Eu falei, se preocupar eu vou, mas eu sei que tudo está no controle das mãos de Deus. E Deus vai trabalhar e Deus vai fazer. Eu não sei que Deus vai mover, mas Deus vai mover. O que aconteceu? Mudando de igreja. O que aconteceu? Mudando de igreja de novo. E ali eu não estava entendendo nada. O Senhor falava assim, siga o pastor Walter. E eu, tá bom. Só ouvia e fazia. E isso durou uma semana, no dia que o carro bateu. A gente a pé, Deus mandou a gente para cá e falou, é 15 quilômetros. Primeira vez que eu vim aqui, eu falei, nossa, como é longe. Deus falou assim, é assim que eu quero. Eu falei, então é assim que seja. É assim que seja. O Senhor manda lá e manda que a gente é como for. O Senhor soprou, a gente vai. E ali aquele carro ali para arrumar, e uma enrolação, nem nada de arrumar, nem nada de profecia. Eu falava, Senhor, ele falava assim, eu estou cuidando. Um mês antes, Deus encheu o meu freezer. Pensa nisso. Um mês antes, Deus encheu a minha despensa. Amém. Porque não ia entrar dinheiro no outro mês. Ele é Uber, ele trabalha com o carro. O que aconteceu? Ele bateu o carro, acabou a renda da minha casa. E aí eu falei assim, Senhor, e agora? Deus falou assim, seu aluguel não vai atrasar, seu condomínio não vai atrasar, você vai comer, você vai pagar transporte, fique em paz, sou eu trabalhando. Pois acredita que o aluguel não atrasou, acabou a comida lá do freezer, Deus mandou comida, acabou a comida da despensa, Deus mandou dispensa. Eu orava para comprar um pacote de arroz que era R$50, e eu falava assim, Deus, eu quero comer desse arroz, desde janeiro orando, Deus, eu quero comer desse arroz, pois eu fui no mercado, o arroz estava 25. Eu falei, eu comprei logo 2 pacotes. Eu falei, o senhor pôs pela metade, eu vou comprar logo 2. Porque quando o senhor manda a bênção é completa. Eu falei, eu não vou comer qualquer coisa, eu quero comer desse, o senhor não manda aquele. E imagina, no tempo da prova, sem ele trabalhar. E Deus mandou aquilo que nós estávamos pedindo, nada faltou. Estamos pagando nossas contas. Estamos fazendo tudo certinho. Por quê? Porque Deus, quando Ele trata, quando Ele trabalha, a gente confia, o Senhor é fiel. Ele é fiel. E nada, quando nós lançamos o nosso pão, nada vai nos faltar. Então confia, acredita no Senhor, porque o Senhor vai fazer o milagre acontecer na tua vida.